Eu quero conversar com você a respeito de um assunto que é muito importante. É uma ferramenta muito poderosa para nós vencermos o mal e superarmos todas as dificuldades do nosso caminho. Há poucos dias atrás, nós tivemos um jejum aqui convocado nacional para todos os filhos de Deus se dedicarem ao jejum. Muito bem, eu quero então aproveitar essa oportunidade para nós refletirmos a respeito desse assunto. O jejum realmente é importante, mas será que, de qualquer forma, independente do espírito pelo qual nós dedicamos o jejum ou o motivo pelo qual nós jejuamos, será que Deus vai aceitar aquele jejum? O jejum é uma penitência? Deus vai me ver sofrendo e vai ficar com pena de mim? Será que o jejum é isso? Não. O jejum, como eu falei, é uma ferramenta muito poderosa, mas não é uma penitência. Você não vai pagar por pecados ficando sem comer, ok? O jejum simplesmente é para você limpar a sua mente e assim você poder se dedicar mais à oração, se dedicar mais ao estudo da palavra de Deus, e aí Deus vai poder conversar com você. E você vai ver a direção que Deus está dando na sua vida ou naquela situação, naquela dificuldade. Nós temos diversos relatos na palavra de Deus sobre isso, até nós podemos lembrar alguns. Por exemplo, Esther. O povo judeu foi condenado à morte. Num determinado dia, todos seriam exterminados pelos seus inimigos. E Esther, que era uma judia e rainha da Pérsia, ela convocou todos os judeus da cidade de Susa e pediu que espalhassem a notícia para que eles jejuassem durante 3 dias, para que ela entrasse na presença do rei. Vale a gente lembrar aqui que ela não podia entrar na presença do rei a menos que ela fosse convocada. Se ela entrasse na presença do rei sem a convocação e o rei não levantasse o cetro, ela seria morta. Então, além de o povo de Deus estar condenado à morte, ela poderia ser executada imediatamente, antes de esperar a data. Mas ela precisava pedir clemência, ela precisava interceder pelo povo de Deus. Então ela pediu o jejum de 3 dias para todos os que habitassem na cidade de Susa, e então, depois dos 3 dias de jejum que ela também fez, ela entrou na presença do rei. E ela falou, seja o que Deus quiser. Se Deus quiser que eu morra, então eu vou perecer. Mas eu vou levar aqui a defesa ao povo de Deus. E nós sabemos, ela entrou na presença do rei, o rei estendeu o cetro para ela, porque Deus tocou no coração do rei, e a sequência da história nós conhecemos, que o povo de Deus foi salvo também através dessa intercessão. O jejum com oração, sendo sincero, ele é uma ferramenta extremamente poderosa. Existem diversos outros casos na Bíblia, mas nós não vamos nos ater a isso. Mas você já sentiu em algum momento que você jejuou e parece que não fez diferença? Parece que isso não te aproximou de Deus? No final, ficou na mesma coisa? Você só sentiu fome? Você já sentiu isso? O povo de Israel, ele chegou a passar por uma situação dessa. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58 a partir do verso 3. Nós vamos destacar alguns pontos aqui, certo? Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Então aqui, o povo de modo geral, e Deus mesmo estava comentando sobre isso, ele fala, por que nós estamos jejuando e parece que o Senhor não está nos vendo? Nós estamos aqui nos humilhando perante Ti e o Senhor não está reparando. Por que isso? Aí Deus basicamente fala assim, o jejum de vocês é superficial. O jejum que vocês estão fazendo não está aproximando vocês de mim. E se vocês olharem um pouquinho mais para baixo, fala, vocês fazem jejum, mas continuem fazendo tudo o que vocês querem. Vocês não estão buscando comunhão comigo. Vocês não estão dedicando à oração. Não estão dedicando à comunhão. Não tem como eu falar com vocês assim. Vocês ainda no final do jejum, vocês terminam em discussão, em rixa. O espírito que não é de Deus, não é o espírito de Jesus. Então dessa forma, o jejum de vocês não está sendo proveitoso. Aí se vocês olharem um pouquinho mais à frente, a partir do verso 5 em diante, pode ler depois com calma, aqui Deus começa a dizer, tem um outro jejum que vocês precisam fazer. Então, notem, aqui começa falando, dos versos 3 a 4, fala do jejum mesmo, se abster de alimentos. Mas, se você reparar, a partir do verso 5 em diante, fala sobre um outro tipo de jejum. É um jejum de a gente se abster de fazer o que é errado e começar a fazer coisas boas.
Então Deus fala, ó, às vezes é muito mais proveitoso você fazer esse outro tipo de jejum aqui, do que você fazer apenas por fazer um jejum e ser um fardo para você. Isso não é aceitável para mim. Ele começa a falar, ó, um jejum aceitável para mim seria, ó, que você solte as correntes da injustiça. Ponha em liberdade, a partir do verso 6. Ponha em liberdade os oprimidos. Rompa todo o jugo. Não permita que ninguém fique oprimido por Satanás próximo de você. Traga algum alívio para essa pessoa. Traga alguma mensagem de esperança. Dê alguma ajuda. Se você vê algo injusto próximo de você, tente de alguma forma, com toda prudência, ajudar essa pessoa. Não deixe ela ser injustiçada. Então, a partir do verso 7 fala que você reparta também seu alimento com o faminto. Abrigue aqueles que estão desamparados. E se alguém chegar até você precisando de ajuda, não negue ajuda para essa pessoa. Então, se vocês fizerem isso, aí sim vocês vão sentir a comunhão comigo. Porque é isso que eu faço. Esse é o meu caráter, a demonstração de amor. Então, que interessante esse outro tipo de jejum que a Bíblia nos revela aqui, né? Fala que se nós fizermos isso, aí sim que nós vamos estar em comunhão com Deus, nós vamos clamar, Deus vai nos responder. E quando nós estivermos em dificuldade, talvez achando que estamos sozinhos em algum momento, Ele vai falar, não, meu filho, eu estou aqui com você, eu estou aqui. Então nós não vamos passar por dificuldade alguma sozinhos, tá bom? Interessante, né? 2 tipos de jejuns aqui, ok? Existe esse jejum de nós nos abstermos de alimento e existe o jejum também de nós nos abstermos de fazer coisas erradas e nos dedicarmos a fazer boas ações, coisas boas em benefício do próximo. E na verdade, como eu falei, o jejum é um voto. O jejum é uma dedicação sua a Deus. Ninguém é obrigado a fazer jejum. O jejum não deve ser uma obrigação, e sim um desejo do nosso coração por alguma necessidade. Então, com base nisso aqui, nós podemos também fazer outros tipos de jejum. Talvez, se o seu caso for as redes sociais que estão atrapalhando sua comunhão com Deus, você pode fazer jejum das redes sociais. Se é o seu celular de modo geral, você pode fazer jejum do celular. Fala, ó, durante 24 horas eu não vou mexer no celular. Ó, durante 24 horas eu não vou mexer nas mídias sociais. Ó, durante 24 horas eu não vou mexer no computador, eu não vou mexer no videogame, eu não vou mexer na televisão. Eu vou fazer um jejum aqui para eu limpar minha mente e estar mais em comunhão com Deus. Então, é um voto que você pode fazer com Deus e Deus vai aceitar, né? Se servir para te aproximar dele. Mas olha só, falando sobre o jejum mesmo, físico, a restrição de alimentos, você deixar de se alimentar por um período, existem alguns conselhos na palavra de Deus a respeito disso, que nós podemos seguir. Aqui o próprio Jesus nos orienta, o próprio Jesus nos dá alguns conselhos a respeito do jejum. Você já jejuou e fez cara feia para os outros, como se, poxa, eu tô morrendo de fome? Ou então você já viu alguém fazendo isso? Fala, poxa, eu tô apavorado aqui de fome porque eu tô jejuando. Não faça isso. Se você já fez, não faça mais. Jesus orienta. Mateus capítulo 6, a partir do verso 16, diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Então Jesus está falando de uma classe aqui que chega lá, parece que está desmaiando, eu estou desfalecido, eu estou fraco. Daí as pessoas perguntam, mas por quê? O que está acontecendo, Jonathan? Porque eu estou jejuando. É uma forma de a pessoa querer se mostrar que está acima dos outros, está mais santa do que os outros. Jesus chama eles de hipócritas. São hipócritas. Na sequência fala assim: eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a recompensa. Às vezes quando a pessoa faz assim, ou quando eu faço assim, ou você, às vezes mesmo que não intencionalmente, mas no nosso coração nós estamos fazendo para nos aparecermos, para que os outros vejam que nós somos santos, que nós somos dedicados a Deus. Aí Deus fala assim, Jesus mesmo aqui fala, eles já receberam a recompensa, era isso que eles queriam, eles já receberam, então o jejum não tem nenhuma finalidade espiritual, não tem nenhum retorno espiritual, apenas o olhar das pessoas e já foi recebido. Versículo 17, Jesus orienta o seguinte: quando você jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto. Tá curioso, antigamente eles faziam isso. Lá na época de Jesus, os líderes espirituais da época,
eles deixavam o cabelo bagunçado, não lavavam os olhos, fazia aquela cara de desmaiando para mostrar para os outros que estavam jejuando. E Jesus falou o seguinte: quando você jejuar, se arrume bem, pente o cabelo, lava bem o rosto, dê uma aparência que você está bem saudável e forte, porque você está em comunhão comigo, você está em comunhão com Deus, para que não pareça aos outros que você está jejuando. O jejum é um voto que você deve fazer particularmente com Deus. Então, quando você faz assim, como fala aqui, mas é o seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, a orientação de Jesus é que quando você for fazer um jejum, você não precisa necessariamente falar para os outros que você vai fazer o jejum. Simplesmente faça o voto com Deus. Na maior parte das vezes ninguém vai precisar ficar sabendo. É algo seu com Deus. E você vai ver que vai ser diferente. É algo seu com Deus. Você está fazendo só por você e por Deus. Por ninguém mais. E se você utilizar o espírito correto, conforme nós vimos lá em Isaías 58, não para discussão, não para nem mesmo discussões a respeito da Bíblia, tá bom? Não importa qual seja o problema, mas você deixa as coisas que são do seu agrado naquele momento do jejum e se dedica mais ao estudo da palavra de Deus, mais à oração e mais à comunhão. Só por curiosidade aqui, o jejum pode ser uma preciosa ferramenta para nós vencermos o mal, tá bom? Se você tem um pecado, alguma dificuldade, alguma falha do seu caráter que você não está conseguindo vencer, você está com grande dificuldade, você já tentou e não consegue, o jejum é uma poderosa ferramenta para que você vença este pecado. E tem uma experiência na palavra de Deus, nós não vamos ler, só vou relatar, Marcos 9, versículo 29. Jesus e os discípulos estavam numa situação, os discípulos tentaram expulsar um demônio, não conseguiram, e Jesus fala assim, ó, tem uma espécie de mal que só pode ser vencido com jejum e oração. Talvez o mal que esteja na sua vida e na minha só possa ser vencido através de jejum e oração. E você vai ver, utilize essa ferramenta e você vai conseguir vencer o mal na sua vida. Você vai conseguir vencer aquela falha de caráter, talvez aquele pecado que você já lutou várias vezes e não consegue. O jejum pode ser uma preciosa ferramenta para você vencer o pecado. E sim, como eu falei aqui ao princípio, o jejum pode ser feito como sinal de arrependimento. Pode sim. Não que o jejum vá te conceder o perdão, mas a comunhão com Deus, sim, pode te ajudar a se libertar do pecado, como nós já falamos, e trazer o perdão de Deus, pela comunhão. Tá bom? O maior exemplo disso, nós não vamos ler também para ganhar tempo, mas Jonas capítulo 3, a partir do verso 5 a 10, fala a respeito da cidade de Nínive, que foi condenada por Deus. Deus iria destruí-la. E mandou o seu profeta, a gente já conhece a história de Jonas, mandou o profeta para que advertisse a cidade, dizendo que num determinado período a cidade seria destruída. Jonas, depois de alguma relutância, ele pregou na cidade e toda a cidade, inclusive o rei, se humilharam perante Deus. Reconheceram que eles realmente haviam perdido o rumo totalmente, estavam longe de Deus, estavam cometendo atos de injustiças, atos terríveis naquela cidade. Agora, desde o rei até a pessoa mais humilde, até os animais, foi proclamado um jejum. Todos iriam jejuar e se humilharam diante de Deus. Resultado, Deus perdoou o pecado deles, não destruiu a cidade. Não que o ato em si do jejum trouxe o perdão, ou mesmo impediu a destruição da cidade, mas a humilhação ali, o espírito pelo qual eles fizeram o jejum, tá bom? O arrependimento também, então, pode ser utilizado para vencer algum pecado e no arrependimento. E também o jejum pode ser utilizado em questões importantes. Eu citei aqui o caso de Esther. Que estava na presença do rei, interceder a respeito do povo judeu. Era uma questão de extrema importância, de vida ou morte. Então ela utilizou o jejum, essa poderosa ferramenta. E nós também podemos fazer o mesmo. Se tiver alguma dificuldade, algum problema na sua vida, seja uma questão no relacionamento, dentro de casa, se for uma questão financeira, se for uma questão do trabalho, não importa. Se for uma questão importante, você pode utilizar essa ferramenta para se aproximar de Deus
e pedir que Deus dirija todas as coisas e coloque as palavras certas na sua boca, que Ele dirija aquela situação e que resolva aquela questão que você não consegue resolver. O jejum pode ser utilizado para isso. Os últimos 2 exemplos que eu quero citar aqui para nós encerrarmos essa questão do jejum foi o próprio Jesus, que dedicou 40 dias ao jejum, e Moisés também. 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber Moisés passou. Então, eu quero lembrar disso aqui, porque é possível, eu já me questionei várias vezes, humanamente falando, não espiritualmente. 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, será que isso é possível, humanamente possível? Talvez não seja. Mas, espiritualmente falando, espiritualmente falando, é possível sim. Moisés fez isso e Jesus também fez como ser humano. Por quê? Porque o jejum é um grande privilégio que nós temos de estar em comunhão com o nosso Deus. Então é um tipo de ligação diferente com Deus. Moisés conseguiu ficar 40 dias e 40 noites sem utilizar alimentos, sem beber água, porque ele estava na imediata presença de Deus. Então, se você utilizar o jejum para estar em comunhão com Deus, não importa o tempo. O que importa é a qualidade da comunhão com Deus. E o meu desejo e minha oração para todos nós é que nós possamos utilizar essa ferramenta. Que nós possamos utilizar essa ferramenta para vencer toda espécie de mal na nossa vida. Para buscar arrependimento também dos nossos pecados e vencer o mal. Que Deus nos abençoe para isso. Amém.